Vamos então abrir a palavra de Deus nessa noite, 1 João, capítulo 2, versículo 1. O texto sagrado assim diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Até aqui. Nosso querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos dá de compartilharmos, de recebermos, de meditarmos e nos alimentarmos na Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra nos alimenta, Tua Palavra nos guia, nos ensina, e queremos pedir a Tua bênção sobre esse momento, assim como também podemos sentir Tua bênção nos momentos do louvor, da adoração. Agora, Pai, quando estaremos recebendo a porção do Senhor que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos a Ti, gratos a Ti, Senhor. Amém. Jesus Cristo, Ele é apresentado por João, nessa primeira carta, capítulo 2, como Jesus como sendo advogado. E Jesus é conhecido como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, e eu digo que Ele também deve ser apresentado como o advogado dos advogados. Né? Jesus é o médico dos médicos, né? É o doutor dos doutores, é o mestre dos mestres. E se Ele é advogado, e nós sabemos que Ele o é, certamente também Ele é o advogado dos advogados, não somente porque Ele exerce a sua influência, a sua salvação sobre toda a espécie de gente, e quando eu falo de espécie, eu falo inclusive no que diz respeito às profissões. Jesus salva o gari, e Jesus salva o médico, salva o advogado, salva o empresário. Né? Mas não somente porque Ele salva e advoga em causa dessas pessoas, mas porque realmente Ele está muito acima, incomparavelmente, acima de todo tipo de advogado. Então Ele é o advogado dos advogados. E eu quero refletir um pouquinho com os irmãos sobre as suas qualidades, né, e o que o diferencia, o que o faz colocá-lo acima de todo e qualquer pessoa e todo e qualquer advogado. Por isso mesmo, tornando-se o advogado dos advogados. Em primeiro lugar, pelo seu caráter. Né? Seu caráter puro, seu caráter limpo, intocado e intocável, né? Pelo seu testemunho de vida. Jesus, Ele, pelo que nós sabemos, através da palavra de Deus, não houve pecado na vida de Jesus. Nenhuma espécie de pecado. Não houve dolo em seus lábios. Não houve malícia
em seu coração. Jesus foi e é santo, puro e justo, né? Então, quando nós vamos analisar e pensar sobre o seu caráter, nenhum homem sobre a terra, por melhor que tenha sido, nenhuma pessoa, né, por melhor que tenha sido o seu caráter, pode ser comparado a Cristo, a Jesus, né, o nosso advogado. Então, a começar pelo caráter, né, sabemos que o mundo jurídico, muitas vezes, ele induz, né, profissionais a desvirtuarem de convicções, a desviarem de convicções, de conduta moral, pela questão prática, muitas vezes. E, evidentemente, jamais isso será justificado e justificável. Atitudes de profissionais que, em prol até de uma causa, por causa do seu cliente, muitas vezes tem que adotar uma atitude não perfeitamente correta, né? Então são os ajustes, são os jeitinhos que muitas vezes se dá para poder se exercer uma atividade e para se conquistar muitas vezes a vitória de uma causa. Muitas vezes envolvendo a mentira, muitas vezes envolvendo o suborno, muitas vezes envolvendo coisas dessa natureza, né? Jesus, ele é o advogado perfeito e o advogado dos advogados, em primeiro lugar pelo seu caráter, né? Manteve-se incólume, Jesus manteve-se puro, né? Ele não pecou em nenhum momento. Em segundo lugar, Jesus, ele pode ser visto como o advogado dos advogados pelo seu método, pela sua maneira de exercer o seu ofício, né? Interessante que normalmente um advogado, ele vem defender a inocência, muito embora até ele possa ter consciência da culpa do seu cliente, mas muitas vezes ele vem defender uma pretensa, né, inocência, quem sabe até buscando formar falsas provas dessa inocência, para de alguma maneira tentar convencer o juiz de que o seu cliente é inocente. Interessante que Jesus, ele como advogado, em nenhum momento, ele afirma a nossa inocência. Você imagine, né, um advogado chegar diante de um juiz, né, e a primeira coisa que ele fazer, ele apresentar provas, ele tentar provar e mostrar que o seu cliente é culpado, né? E Jesus, ele, em nenhum momento, ele defende a nossa inocência. Por isso ele mantém-se no seu caráter, né? Esse caráter que não se vende, que não se dobra, né? Porque na realidade ele vem reafirmar a nossa culpa. Diante do Pai, ele não defende nossa inocência, né? Diante do Pai, ele reafirma a nossa culpa. Ele não veio para estar ao nosso lado, como normalmente um advogado assume a posição, né? Mas Jesus, como advogado, veio para estar no nosso lugar, para ser nosso substituto. Então, nessa condição de advogado, ele diferencia-se totalmente, porque ele não afirma uma inocência e tenta provar uma inocência que não existe. Ele reafirma a nossa culpa e decide
assumir a nossa culpa. Então ele não vai estar ao nosso lado nos defendendo como se fôssemos inocentes. Antes ele toma o nosso lugar e assume a nossa culpa diante do justo juiz que é o Pai. O método de Cristo, ele é inusitado, ele é diferente, ele é único, porque ele não cobra absolutamente nada. Ele não cobra. Um advogado pode até, numa condição especial, fazer um precinho melhor, se compadecer do seu cliente. Mas Jesus, ele faz justamente o contrário. Ele não somente não cobra nada pelo que ele faz, pelo seu ofício de advogado, como, ao contrário, ele paga tudo que tem que ser pago, em nosso lugar. Então você imagina um advogado, que vai defender a causa de alguém e diga para Jesus, ele é culpado, ele deve, e eu vou pagar por ele. Eu vou pagar no lugar dele. Nesse ponto, Jesus, ele se destaca, pela sua generosidade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E ele paga um preço altíssimo. As custas processuais não são pequenas. A custa nesse processo é a sua própria vida, é o seu próprio sangue. Quanto mais famoso o advogado, e quanto mais vitórias ele tem em seu currículo, quanto mais eficaz ele for, mais ele caro vai cobrar. Isso é lógico, a gente sabe que é assim. O advogado começa a se tornar famoso e começa a se tornar conhecidas as suas vitórias nos tribunais, e muitas vezes cercado até por outros advogados também de renome. Então, quanto mais sucesso, quanto mais alto chega profissionalmente um advogado, certamente que isso vai reverter para ele em honorários maiores. Ele vai cobrar mais caro. E aí esse advogado torna-se inacessível aos pobres. Imagine você aí, em qualquer área que você imaginar, um advogado famoso, que certamente consegue vitórias naquelas causas que ele impetra, naquelas ações que ele impetra, ou naquelas ações que ele defende. Normalmente esse advogado ele se tornará inacessível aos pobres, porque ele cobra muito caro. Mas interessante que Jesus, muito embora ele seja o Filho de Deus, muito embora ele tenha deixado a glória, não existe posição mais elevada que a posição de Cristo. Ele está acima dos anjos, ele está acima dos arcanjos, ele é o Rei da glória. Ele deixa tudo isso e ele vem assumir uma forma de servo, se torna humilde e assume uma posição de advogado, especialmente dos pobres. Porque quando você olha para o Evangelho e você vê Jesus dando um recado para os discípulos de João, quando João, um pouco confuso no cárcere, pergunta, por intermédio dos seus discípulos, a Jesus, se Jesus era realmente o Messias que se aguardava ou deveriam esperar outro. E Jesus responde, olha, vá lá e diga para João. Os coxos andam,
os cegos estão vendo, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é pregado aos pobres. Quando Paulo escreve à igreja dos Coríntios, ele disse assim aos Coríntios: olha, procure verificar no vosso meio quantas pessoas aí importantes tem no vosso meio. Quantos doutores, quantas pessoas ricas. Olhe, vocês são pessoas humildes, porque aprova é Deus assim fazer. A igreja, predominantemente, quando você olha, é formada por pessoas simples e pessoas humildes. Então Jesus, muito embora ele seja o advogado dos advogados, ele assume a causa dos pobres, dos desvalidos, dos que não têm onde buscar socorro. A estes Jesus estende a sua mão, o seu braço. Amém? Amém. Não somente pelo seu caráter, não somente pelo seu método, mas especialmente Jesus torna-se o advogado dos advogados pela sua eficácia. Eu vou repetir. Pela sua eficácia. Não existe advogado que nunca tenha perdido uma ação. Não existe advogado que em todo o seu histórico não tenha perdido uma ação. Se você disser assim, eu conheço tal advogado, não existe essa pessoa, porque todo advogado algum dia perdeu alguma ação. Não existe advogado infalível. Jesus é um advogado infalível, o único advogado que não perde causa nenhuma. Aliás, ele é o advogado das causas perdidas. A nossa causa, irmão, diante de Deus, quem poderia defender? Quem poderia nos salvar? Quem podia nos livrar de uma condenação anteriormente já determinada sobre nós por conta do pecado? A causa do homem, a causa do pecado, é uma causa perdida. Ninguém pode defender. Você pode se comprometer a dar tudo que você tem aos pobres. Você pode se comprometer no sentido de o resto da sua vida você praticar caridade. E o resto da sua vida você não mentir, de você não ofender, de você não ferir, de você não trair. E jamais você conseguirá alcançar salvação. Você jamais conseguirá alcançar salvação. Porque a condenação é algo determinado. É uma causa totalmente perdida. Jesus assume essa causa e vence essa causa. Com o seu sacrifício, com o seu sangue, com a sua oferta, com o seu pagamento. Por pior que seja o pecador, é isso que eu quero enfatizar. Eu considero, muito embora o pecadinho condene e o pecadão também condene, mas nós temos que convir que existem pecadores e pecadores. Todos estão condenados, mas existe diferenciação. Então, por maior ou por pior, por mais cruel, por mais sujo que seja um pecador e maior o seu pecado, nesse advogado, em Cristo, ele encontrará perdão, amor e salvação. Amém. Cristo, na realidade, diz a Sagrada Escritura, que na cruz ele rasgou o edito da nossa dívida e culpa. A dívida que era contra nós, Cristo cravou na cruz. Esta é a grande causa que o Senhor vence
por nós, mesmo não sendo merecedores, mesmo não tendo como pagá-lo, ele assim faz. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que não existe condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. Não existe condenação. É a maior salvação, é o maior ato de conquista que alguém pode alcançar, é quando alguém se coloca, se submete, aceita o sacerdócio, o ofício, a salvação do Senhor Jesus Cristo, que certamente é o advogado dos advogados. Nunca me esqueço do caso de uma mulher condenada e prestes a cumprir sua pena por conta de um adultério. Uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Trouxeram a mulher a Cristo e perguntaram para ele: o que manda a lei de Moisés? Ela foi apanhada em flagrante adultério. Eles sabiam o que a lei dizia. Então eu quero dizer para vocês que a lei de Moisés determinava que essa mulher fosse apedrejada publicamente pelo seu ato. Ela já estava condenada, não existiam provas que pudessem absolvê-la. Ao contrário, as provas eram tudo contra ela. Ela estava condenada pela lei, e não somente pela lei. Ela estava já condenada pelos religiosos. Os religiosos eram os homens da lei, que conheciam a lei, que copiavam a lei, que ensinavam a lei, e trouxeram para esses homens essa mulher. E Jesus ali, então, de uma forma maravilhosa, convence pela sua sabedoria, porque ele realmente é maravilhoso, ele é poderoso, e ele se inclina e começa a escrever no chão algumas coisas. E aí, a palavra de Deus diz que, a começar pelos mais velhos, começaram a deixar. E foi saindo um, foi saindo outro, foi saindo outro. E ficou só Jesus e a mulher. E esse povo que sai é o mesmo povo que certamente já devia estar com pedra nas mãos para condená-la, ou para efetuar, cumprir a pena, porque ela já estava condenada. Pode existir causa mais perdida do que essa mulher? E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela, provavelmente em lágrimas, olhando para ele, disse: Senhor, não. E Jesus: nem eu te condeno também. Vai e não peques mais. E ela saiu absolvida. Amém?